Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Está no ar, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Prepare-se para ouvir uma palavra de reflexão ao vosso coração. Momento com Deus. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Aonde quer que você esteja, seja tocado como também alimentado pela palavra de Deus. Eu quero chamar ali a sua atenção para a referência bíblica que se encontra-se no quarto evangelho. Escreveu o evangelista João, capítulo de número 9, versículo de número 2, que diz o texto sagrado assim: Eu e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Meus queridos irmãos e a todos que têm a oportunidade divina para participar a partir de agora no Momento com Deus, palavra de reflexão. Observa que o Cristo, Jesus de Nazaré, ele havia passado a noite em cima de um monte chamado Monte das Oliveiras. O evangelista Mateus vai escrever com muita precisão dizendo que logo pela manhã Jesus ele desce do monte e ele vai e entra na cidade chamada Jerusalém. Quando Jesus ele entra na cidade chamada Jerusalém, logo pela manhã, o texto diz que ele está dentro do templo, casa de Deus. O texto vai dizer que ele, sentado, ensinava a todos a sua poderosa palavra. Que quando Mateus vai dizer que Jesus havia saído de dentro do templo em Jerusalém, capítulo de número 9, versículo de número 1, diz o texto que Jesus viu, aleluia, Jesus viu um homem, e este homem que ele havia visto, este homem, ele não havia pedido a Deus para vir ao mundo, porém, ele veio ao mundo. Só que ele veio ao mundo diferente de outras crianças. Por quê? Porque o texto vai nos dizer que ele havia nascido cego. E agora, no versículo em que nós lemos, versículo de número 2, diz o texto que os discípulos, vendo-lhe aquele homem, fizeram-lhe uma pergunta e disseram: Rabi, ou seja, mestre, nós temos-lhe uma pergunta e queremos a resposta. Jesus para e disse para os seus discípulos: pode perguntar. Os discípulos disseram: Senhor, aquele homem que está cego, quem foi que pecou? Quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais, para que ele nascesse cego como ele está? Observa que os discípulos não tiveram compaixão daquele homem. Os discípulos não abraçaram aquele homem. Os discípulos não se aproximaram daquele homem. Mas os discípulos queriam saber se aquele homem havia pecado ou não, para que ele nascesse cego. Eu quero já partir para a finalização, porque você que tem acompanhado um Momento com Deus, palavra de reflexão, haja vista que é mensagem curta, porém objetiva,
debaixo da revelação de Deus. Observa comigo, na época em que eu me converti ao Senhor, acredito eu que alguns que vão assistir esse vídeo é dessa época também. Eu vim de uma época em que o cristão não podia adoecer. Se o cristão recebesse um diagnóstico, um exemplo aqui, um diagnóstico de câncer, logo dentro da igreja alguém perguntava: o pastor está em pecado, a irmã está em pecado. Qual foi o pecado desta pessoa? Porque sobreveio o mal. Mas nem tudo é questão de pecado. Aleluia. Porque Jesus olha para os seus discípulos e disse: nem ele pecou, aleluia, e nem seus pais pecaram, mas ele nasceu cego para que na vida dele, aleluia, viesse ser manifestado, calabachou decai, as obras, rebariacandoressai, as obras de Deus. Ele nasceu cego, verdade, mas não foi porque ele pecou. Ele nasceu cego, mas não foi seus pais que pecaram. Mas ele nasceu assim, para que na vida dele viesse ser manifestado as obras de Deus. Meus queridos irmãos, eu não sei o que está ocorrendo na sua vida. Ou até mesmo pode ser que eu esteja falando com alguém que está no vale da enfermidade. Você recebeu um diagnóstico e esse diagnóstico que você recebeu, para o médico não tem solução. Mas eu digo com muita precisão, existe enfermidade, existe doenças que não é para a morte. Existem doenças que é para que a glória de Deus venha se manifestar sobre a sua vida. Oxalá que a partir do momento que eu ministro esta palavra genuína, que a glória de Deus venha manifestar-se hoje sobre a sua vida, aonde quer que você esteja. Você lembra de um dos amigos de Jesus por nome de Lázaro? Diz o texto que Lázaro, ele tinha uma amizade íntima com Jesus. De natureza que o texto diz que Jesus amava ele como amigo. Haja vista que Lázaro está doente, diagnóstico de morte. Marta, sua irmã, Maria, sua irmã, sabendo que seu irmão estava doente, mandou avisar quem? A Jesus, que era amigo dele. E disse assim: aquele a quem tu amas, aleluia, está doente, vem nos visitar. Oh glória! O texto diz que quando Jesus recebeu aquele comunicado, ele disse o quê? Esta doença, essa enfermidade não é para morte, mas é para a glória de Deus. Partindo já para a finalização, o texto diz que Jesus se aproxima daquele cego. Os discípulos estão na retaguarda observando os movimentos do Cristo. Jesus se aproxima daquele homem e ele faz um ato profético. Ele cuspiu no chão, da sua saliva fez lodo, untou nos olhos do cego e disse assim: vá até o tanque chamado Siloé e lava-te o seu rosto como os seus olhos. Eu aprendo aqui nesse texto sagrado que este homem que havia nascido cego, ele teve mais fé do que muitos cristãos em pleno século XXI. Por quê, pastor João Paulo Ferreira? Haja vista que esse cego, ele não era cristão. Ele não vem de uma linhagem cristã, não.
Mas este cego, ele vem acarretado de muita fé e confiança em Deus. Que quando aquele cego ouviu a voz de Jesus falando com ele, primeiro, ele acreditou. Segundo, ele obedeceu. E terceiro, ele foi fazer o que Jesus havia falado. Eu quero partir para a finalização e dizer para vós outro, não duvide, não questione do que Deus pode fazer na sua vida no dia chamado hoje. O que é que eu devo fazer? Primeiro, ouça a voz de Deus, obedeça e crê. Diz o texto que aquele homem, ele vai até o tanque chamado Siloé. Haja vista que a palavra Siloé quer dizer o enviado, aquele que enviou. Aquele homem, ele saiu de frente do Cristo e foi até o tanque chamado Siloé. E ele lava-se o seu rosto e os seus olhos. Que quando ele lavou, aleluia, o milagre aconteceu. A unção não estava nas águas daquele tanque, mas a unção estava naquilo que Jesus havia determinado. E na vida daquele homem foi manifesto as obras de Deus. Eu quero profetizar na autoridade da palavra de Deus, que as obras de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa. Eu digo para vós outros, levante a cabeça, creia, confie em Deus. Alguém está dizendo que você está debaixo de pecado. Alguém está dizendo que Deus não é na sua vida. Foi o que aconteceu com aquele homem que havia nascido cego. Muitos apontavam para ele. Não vou entrar aqui no fundo histórico sobre a cultura judaica, sobre o desprezo que eles tinham para quem nascesse cego. Era terrível. Não vou entrar aqui no fundo histórico, mas quero ser bem sucinto para você. É Deus quem te justifica. É Deus que é o teu consolo. E acredite que as obras dele será manifestado sobre a sua vida. Aquele homem sai daquele tanque enxergando. E diz o texto que quando ele chega na rua da sua casa, os seus vizinhos diziam uns para com os outros, fulano, este daí não é aquele que nasceu cego, que mendigava em Jerusalém e agora está vendo? Alguém dizia, parece-se com ele, não é ele não. Mas diz o texto que ele dizia, não parece coisa nenhuma, sou eu mesmo. E alguém disse, mas como isto aconteceu? Você nasceu cego e agora você está enxergando? Ele disse, um homem, aleluia, um homem chamado Jesus. Foi um homem chamado Jesus. Ministrou uma palavra profética na minha vida. Eu simplesmente acreditei, obedeci e o milagre aconteceu e agora estou vendo. Meus queridos irmãos, esse daqui foi mais um vídeo, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado, protegido pela proteção divina. E antes que eu venha finalizar, eu digo para você, as obras de Deus serão manifestadas sobre a sua vida, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor. Shalom ou Adonai a todos. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para convidar você.
convidar você, isso mesmo, você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, não perca tempo, inscreva-se no canal e seja edificado, alimentado por centenas de mensagens que vão edificar a vossa vida, tá bom? E para aqueles que já são inscritos em nosso canal, meu muito obrigado. Que o eterno Deus te alcance, aleluia, aonde quer que você esteja, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a todos, toda honra e toda glória seja tributada a Deus. Trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Gostou? Deixe seu like.